Olá, eu sou Marcelo Caide, psicólogo e especialista em psicologia positiva e criador do programa Deu Up em Sua Vida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver expectativa zero em relação às outras pessoas, você será uma pessoa mais feliz? Por que eu estou fazendo essa pergunta para você? Porque esse é o tipo de frase que a gente encontra nas redes sociais e as pessoas acabam transmitindo e reproduzindo certas ideias que não têm o menor fundo de verdade. E quando eu me deparei com esta frase num determinado perfil, se você quiser ser feliz, tenha expectativa zero em relação às outras pessoas, eu fiquei me perguntando se isso realmente é possível. Bom, primeiro, ter expectativa zero em relação às outras pessoas é uma ideia utópica, porque isso é realmente impossível. Nós, seres humanos, somos seres biopsicossociais. Fomos criados para viver em comunidade, viver em grupo, viver em sociedade. Então, é impossível que você consiga viver tendo uma expectativa zero em relação às outras pessoas. Bom, eu acredito que a pessoa que ensina isso, propaga essa ideia da expectativa zero em relação às outras pessoas, é alguém que possivelmente está muito frustrado, muito frustrada com as outras pessoas. De repente, essa pessoa sofreu uma traição, sofreu um abandono, sofreu uma negligência a respeito de algo da sua vida em relação a outra pessoa. São pessoas feridas, são pessoas machucadas, são pessoas que talvez tenham muita dificuldade de nutrir relacionamentos positivos, duradouros, significativos por muito tempo. De repente, o maior problema está nela mesma e não nas outras pessoas. Então começa a se propagar essa ideia, a se ensinar essa ideia de que para você ser uma pessoa mais feliz, para você ter uma satisfação maior com a vida, você não deve ter expectativa nenhuma em relação às outras pessoas. Bom, eu acho que eu sou radicalmente contra essa ideia, né, da expectativa zero em relação às outras pessoas, por vários motivos. Bom, primeiro, é verdade que as pessoas elas vão nos frustrar. As pessoas nos frustram, assim como nós frustramos as outras pessoas. É impossível a gente viver nessa vida, nesse mundo, né, em que nós vivemos em sociedade, vivemos em grupo, né, somos seres sociais, os seres humanos são seres sociais. É impossível que a gente viva nesse mundo sem nos frustrar com as outras pessoas. É impossível a gente não se chatear com as outras pessoas. É assim em todos os ambientes de relacionamento que nós vivenciamos a nossa experiência humana. Na família, no trabalho, na escola, com os amigos, nos relacionamentos íntimos, conjugais, familiares. Nós nos frustramos em todos os níveis de relacionamento. Agora, é impossível, por causa disso, que você nutra o objetivo de não ter expectativa nenhuma em relação aos outros, porque isso é realmente impossível, tá? E eu até diria que é uma forma de ingratidão em relação à sua história, em relação às pessoas que cuidaram de você. Como que alguém que diz, que propaga a ideia de que se deve ter uma expectativa zero em relação às outras pessoas, como que essa pessoa vê a sua própria história? Porque pare para pensar comigo. Você que está ouvindo aqui esta mensagem, este vídeo, essas palavras que eu estou transmitindo para você, você aí que está me ouvindo, você nasceu de alguém cuidou de você, alguém amamentou você, alguém vestiu você, alguém ensinou você a dar os primeiros passos, alguém enviou você para a escola. E lá na escola, você teve professores que ensinaram você a ler e escrever. Você teve alguém te ajudou para você entrar no mercado de trabalho. Você aprendeu com alguém as habilidades que você tem. Quantas pessoas ajudaram você chegar onde você chegou? Né? E nesse exato momento da sua vida, ainda que você viva sozinho, ainda que você seja uma pessoa financeiramente, intelectualmente independente, você não precisa de ninguém, você vive sozinho, você tem o seu salário, você tem o seu trabalho,
mas ainda assim você depende de alguém. Alguém precisa fazer a comida que você come. Alguém está suprindo você com algumas necessidades que você tem. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que é realmente impossível você viver essa vida tendo uma expectativa zero, nenhuma expectativa em relação aos outros. Até nas coisas simples da vida. Quando você vai num determinado estabelecimento comercial, você tem a expectativa de que aquelas pessoas que trabalham naquele lugar te atendam bem. Quando você tem os seus clientes e quando você ajuda outras pessoas, você tem a expectativa de que aquelas pessoas que você está ajudando reconheçam o seu trabalho, elogiem o seu trabalho e que elas sejam beneficiadas pelo seu trabalho. E isso é muito interessante porque as pessoas que propagam a ideia de que você não deve ter expectativa nenhuma em relação às outras pessoas, muitas dessas pessoas que propagam essa ideia são influenciadores digitais. Gente que tem um perfil lá no Instagram ou no Facebook, são seguidas por milhares de outras pessoas. Então essas pessoas, elas têm expectativa de que elas sejam ouvidas e que as suas ideias sejam recebidas de bom grado. Então, veja como que é até contraditório, né? A pessoa que diz que não deve ter, que ela não nutre expectativa nenhuma, expectativa zero em relação aos outros, essa mesma pessoa, se ela parar para pensar no seu dia a dia, ela tem alguma expectativa em relação aos outros. Eu termino essa minha reflexão dizendo o seguinte: a pessoa que quer viver não tendo uma expectativa zero em relação às outras pessoas, isso somente é possível se ela viver dentro de uma caverna. Se ela for viver dentro de uma floresta, dentro de uma mata, dentro de uma caverna, e ela não ter nenhum tipo de contato pessoal, relacional com ninguém. Porque se você vive em sociedade, o mínimo de expectativa você vai ter que ter em relação ao outro. E nós, seres humanos, temos necessidade de relacionamento, temos necessidade de dar e receber amor, temos necessidade, por mais que você seja uma pessoa que aprecia a solitude, e a solitude ela é muito saudável, porque às vezes você precisa ficar sozinho, mesmo que você seja uma pessoa que aprecia a solitude, você precisa de um mínimo de contato pessoal, relacional com alguém, porque todos nós somos assim. Então, alguma expectativa a gente vai ter que nutrir em relação ao outro. E eu concluo dizendo o seguinte, que as pesquisas que tratam de satisfação com a vida, felicidade, todas essas pesquisas apontam o seguinte, que as pessoas ao final da vida, as pessoas mais felizes, com maior satisfação com a vida, são aquelas que durante a sua vida, elas nutriram, elas construíram relacionamentos positivos. E aí, não está relacionado a esses resultados a quantidade de amizades, de amigos, de relacionamento que você tem. Não está relacionado à quantidade de pessoas com as quais você se relaciona. Mas a satisfação com a vida está relacionada à qualidade dessas relações. Então, se você quer ser uma pessoa mais feliz, se você quer ser uma pessoa que tem uma satisfação maior com a vida, você tem que aprender a se relacionar com os outros. Mesmo sabendo que esses outros poderão te frustrar em algum momento, porque é assim que funcionam os relacionamentos humanos. Mas você tem que aprender a construir relacionamentos positivos. Você tem que aprender a construir relacionamentos que valem a pena. Então, assim, e aí sim você irá encontrar uma vida mais feliz, uma vida mais satisfatória, exatamente o contrário da ideia de que você não deve ter expectativa nenhuma em relação às outras pessoas. Porque mesmo essas pessoas que acreditam nisso, no fundo, elas esperam e necessitam ser amadas, serem desejadas, serem aceitas, serem inclusas. Então, esse discurso individualista, ele é realmente ilusório, fora da realidade e que somente levam as pessoas a uma frustração cada vez maior com a vida e consigo mesmas. Pense sobre isso e até o próximo vídeo.